E aí, pessoal? Hoje vou compartilhar com vocês a história mais insana da minha vida. Uma noite que virou meu mundo de cabeça para baixo e me transformou completamente. Sabe aquela garota meticulosamente certinha que todos juram que nunca vai fazer nada de errado? Essa era eu, Luísa Silva, a nerd obcecada de Toronto que vivia mergulhada em livros de química, tocando clarinete enquanto outras pessoas realmente viviam suas vidas. Eu que só pensava em estudar química e tocar clarinete. Zero festas, zero problemas, zero diversão. Mas existe aquele momento explosivo na vida de todo adolescente, aquele instante decisivo que surge como um relâmpago, em que algo dentro da gente desperta, como uma tempestade reprimida por tempo demais. Aquela vontade selvagem de quebrar as correntes, de sentir o coracal quase explodindo no peito. Foi exatamente isso que aconteceu quando descobri que minha absoluta ídola, minha razão de existir, Lola Estrela, faria um show em Montreal. Para quem não conhece, Lola não é apenas uma cantora. Ela é uma revolução, uma forca da natureza que está redefinindo o pop. Suas músicas rasgam a alma, falam sobre liberdade absoluta, sobre romper barreiras e viver cada segundo como se fosse o último na Terra. Basicamente, ela representa tudo que eu secretamente desejava ser. Tudo que estava sufocado dentro de mim. Mas sabe qual era o problema? Meu pai super protetor que achava que Lola era uma má influência. Como se existisse algo remotamente errado em querer sentir a vida correndo pelas veias, em querer gritar até seus pulmões queimarem, em querer ser livre por uma maldita noite. E assim começou a jornada mais eletrizante, aterrorizante e absolutamente transformadora da minha existência. O plano parecia simples na minha cabeça febril. Preparar o jantar favorito do meu pai. Um espaguete com molho capaz de derrubar um homem adulto. Esperar ele cair no sono profundo diante da TV. E em tal sussurro intenso, executar a fuga mais audaciosa que aquela casa jamais viu. Criei um boneco de travesseiros tão meticulosamente elaborado que poderia ganhar um prêmio de arte contemporânea. Cada detalhe pensado para comprar o máximo de tempo possível. Cadernos abertos, calculadora estrategicamente posicionada. Achei o meu perfume borrifado para completar a ilusão. Isso não era apenas uma travessura adolescente. Era uma operacal militar. Minhas amigas Clara, Bianca e Daniela ficaram chocadas quando revelei o plano. Seus olhos arregalados praticamente gritavam. A Luísa certinha, a futura cientista. Premiada, querendo roubar o carro do pai. Vó se teve um derrame cerebral. Mas logo o choque inicial se transformou em pura adrenalina compartilhada. Porque, sejamos honestos, era Lola Estrela, a artista que estava redefinindo uma geracal inteira. Com meu pai mergulhado em um sono induzido por carboidratos, me aproximei das chaves como uma ladra profissional. Cada passo calculado, cada respiração controlada. O tilintar metálico das chaves soou como uma explosão nos meus ouvidos. Meu coracal martelava com tanta violência que eu jurava que ele podia acordar apenas com aquele som ensurdecedor que parecia ecoar pelas paredes da casa. Escapamos. Como sombras na noite, fechando a porta com uma precisão cirúrgica. Quando finalmente entramos no carro, 4 garotas à beira de um ataque de nervos, nos entreolhamos com aquela mistura tóxica de terror e excitacal que só existe quando você está prestes a cruzar uma linha que jamais imaginou que cruzaria. A adrenalina percorria minhas veias como eletricidade pura. Minhas mãos tremiam violentamente no volante. Parte nervosismo, parte êxtase selvagem. Eu tinha carteira de aprendiz, mas dirigir sozinha, à noite, para outro país, era como pular de paraquedas sem treinamento. Ligamos o som no máximo e começamos a cantar as músicas de Lola como se nossas vidas dependessem disso. As janelas abertas deixando nossas vozes se perderem na noite canadense. A sensação de liberdade era tão intensa que chegava a doer no peito. Mas como o universo adora testar quem ousa desafiá-lo, as coisas começaram a desmoronar como um castelo de cartas. Um estrondo metálico, uma fumaça suspeita saindo do capo, e de repente estávamos paradas. Completamente. No meio da escuridão da estrada. Sem sinal de celular. 4 garotas sozinhas na vastidão da noite, a meio caminho entre Toronto e Montreal, com a realidade caindo sobre nós como uma avalanche. O desespero tem um gosto específico, metálico, amargo, sufocante. Tentamos ligar para casa, mas o medo da punical era maior que o medo da situacal. Ficamos ali, 4 silhuetas na beira da estrada solitária, acenando freneticamente como náufragas em uma ilha deserta.
Cada farol que passava ao longe acendia uma esperança que logo se apagava na escuridão. Depois do que pareceu uma eternidade de terror crescente, um carro finalmente parou. O motorista baixou, o vidro revelando um rosto que faria qualquer diretor de filme de terror dar pulos de alegria. Mas ele ofereceu carona até Montreal, e naquele momento de desespero absoluto, a matemática era simples: ficar sozinhas na estrada deserta ou arriscar entrar no carro de um estranho inquietante. Eu ainda me pergunto como tivemos coragem. O homem parecia ter saído diretamente das páginas de um livro de Stephen King. Seus olhos nunca ficavam fixos em um lugar por muito tempo, e seu sorriso. Aquele sorriso tinha algo errado, algo que fazia minha pele se arrepiar como se estivesse sendo tocada por 1000 aranhas. Durante a viagem, o silêncio dentro do carro era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Trocávamos olhares carregados de pavor, comunicando-nos silenciosamente como presas cercadas por um predador. O estranho começou devagar, sobre conhecer atalhos especiais que ninguém mais conhecia. Ele disse: "Conheço um caminho que vai nos levar lá em metade do tempo, meninas. Confiem em mim." Quando ele mencionou ser um grande fã de Lola Estrela, mas não conseguiu sequer nomear uma música real dela, senti um gelo percorrer minha espinha vertebral, congelando cada nervo do meu corpo. A mentira era tão óbvia quanto o perigo que estávamos correndo. Não estávamos indo para Montreal. Estávamos sendo levadas para algum lugar completamente diferente. O terror cristalizou-se em meus ossos como gelo ártico, num lampejo. De pura sobrevivência primitiva, aquele instinto ancestral que surge quando não há mais nada a perder. Agarrei o volante com uma forca que nem sabia que possuía. O carro serpenteou violentamente na estrada, enquanto o homem e eu lutávamos pelo controle, gritos preenchendo o espaço como sirenes. Foi caótico, violento, aterrorizante. O veículo rodopiou como em uma dança macabra e colidiu contra um poste com um impacto ensurdecedor. O mundo virou um turbilhão de vidro estilhacado e metal retorcido. Os airbags explodiram como bombas, mas de alguma forma, talvez pura adrenalina, talvez intervenção divina, conseguimos nos arrastar para fora daquela armadilha mortal. Corremos como nunca havíamos corrido antes. Pulmões em chamas, pernas quase cedendo, o terror nos dando asas. Nem olhamos para trás para ver se ele nos seguia. Sabíamos apenas que tínhamos que correr até não poder mais, até estarmos seguras, até estarmos vivas. Chegamos ao local do show completamente desgrenhadas e assustadas. Para piorar, as bilheterias já estavam fechadas. Os únicos ingressos disponíveis eram com cambistas, por precos absurdos que não podíamos pagar. Nossa grande aventura tinha acabado em desastre total. Mas então veio o momento que redefiniu tudo o que eu pensava saber sobre meu pai, sobre a vida, sobre absolutamente tudo. Quando ele finalmente chegou até nós, seus olhos não estavam carregados apenas de fúria. Havia algo mais, um alívio devastador. A primeira coisa que ele fez, antes de qualquer palavra, foi nos envolver em um abraço tão apertado que quase quebrou minhas costelas. Um abraço que dizia mais que 1000 discursos sobre preocupação parental. E então, como se o universo estivesse determinado a me ensinar todas as lições possíveis em uma única noite, meu pai fez algo que transformou aquela tragédia em magia pura. Do bolso interno de sua jaqueta, como um mágico revelando seu truque final, ele sacou 4 ingressos VIP para o show de Lola Estrela. Eu quase desmaiei ali mesmo. Aparentemente, meu pai tinha notado minha obsessão por Millie e decidiu me fazer uma surpresa. Mas quando foi me chamar no quarto, encontrou apenas um monte de travesseiros. Ele rastreou o carro pelo GPS e veio atrás de nós. O show foi simplesmente incrível. Cantamos, dancamos e pulamos como loucas. Foi a primeira vez que vi meu pai realmente se soltar também. E foi mágico compartilhar aquele momento com ele. Claro que a polícia apareceu depois para falar sobre o carro abandonado e o homem suspeito que tínhamos encontrado. Tive que confessar tudo, e meu pai pagou a fianca. Fiquei de castigo por 1 mês, mas valeu completamente a pena. A cereja. Do bolo? Meu pai conhecia Lola Estrela pessoalmente. Não, ela não era sua irmã como ele brincou inicialmente. Eles tinham namorado anos atrás e ainda mantinham contato. Foi por isso que conseguimos os ingressos e até passes para os bastidores depois do show. Aquela noite mudou tudo entre nós. Meu pai percebeu que eu estava crescendo e precisava de espaço para descobrir quem eu era. E eu percebi que meu pai não era apenas aquele adulto chato que criava regras.
Ele tinha sido jovem também, tinha vivido aventuras até mais loucas que as minhas. Ainda sou a nerd que ama química e toca clarinete, mas agora sei que posso ser muitas outras coisas também. Às vezes, é preciso uma noite de loucura para descobrir quem você realmente é. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que a vida é curta, demais para não arriscar de vez em quando. Só talvez não roube o carro do seu pai para fazer isso. E você, já teve alguma aventura louca que mudou sua vida? Conta nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Na próxima semana vou contar o que aconteceu quando encontrei Lola Estrela pela segunda vez. Foi ainda mais insano.